Essa foi a última vez que decidi viajar à noite, pois depois disso tenho receio de que estão sempre me seguindo. Meu nome é Mônica e hoje quero compartilhar essa história da minha juventude, que ocorreu comigo e duas amigas em uma viagem pela estrada. Nós, minhas amigas e eu, estávamos na universidade e decidimos fazer uma viagem de fim de semana para a praia. Planejamos sair cedo pela manhã, mas tivemos muitos contratempos. Além disso, quase no início da viagem, tivemos um pneu furado e eu tive que comprar um novo, pois mal tínhamos um sobressalente. Isso fez com que saíssemos muito mais tarde do que o planejado. Eu estava dirigindo e sempre senti muito nervoso ao dirigir à noite, mas tínhamos que chegar naquele dia, pois já tínhamos reservado um quarto de hotel para aquela noite. Assim começamos nossa jornada. Tudo estava indo bem, com música tocando e conversas animadas, mas no meio do caminho, todas nós precisávamos ir ao banheiro e comprar algo para comer. Passou cerca de meia hora até que finalmente vimos uma loja à beira da estrada. Imediatamente fiz a conversão e estacionamos lá. Saímos do carro, fomos ao banheiro e compramos comida para a viagem. O tempo passou rápido e quando saímos da loja já estava escuro, por volta das 20 horas. A noite havia nos alcançado. Voltamos para o carro, mas havia pouca iluminação pública naquele local, então não podíamos ver nada. Liguei o carro e fiz marcha ré para sair do estacionamento, mas senti que bati em algo. Foi um pequeno toque, mas isso nos assustou. Ao sair do carro, percebi que era um veículo estacionado incorretamente, a apenas 1 metro do meu. Eu realmente não queria ficar para descobrir quem era o proprietário, então minhas amigas me disseram para irmos embora antes que alguém aparecesse, já que eu não havia causado nenhum dano significativo. Segui o conselho delas e partimos imediatamente. Já estávamos a uma distância considerável do local quando vimos aquele mesmo carro nos seguindo. Entrei em pânico imediatamente, pois pensei que a pessoa tinha percebido o toque em seu carro e queria nos confrontar. Eu estava dividida entre parar e resolver a situação ou continuar dirigindo, mas tinha medo de acelerar demais, pois o carro estava bem próximo ao nosso. Uma de minhas amigas, que estava no banco do passageiro, olhou pela janela e gritou com raiva, perguntando qual era o problema. Disse que ligaríamos para a polícia. Mas era uma mentira, pois nenhuma de nós tinha sinal de celular na época. E os celulares eram bem diferentes dos de hoje, sem redes sociais ou algo assim. Estávamos desesperadas, querendo encontrar um lugar movimentado com pessoas e iluminação pública para pedir ajuda. Mas tudo estava deserto, não havia nada por perto, apenas a estrada. Continuei dirigindo e, de repente, aquele carro nos atingiu novamente. Desta vez, meu carro não aguentou e perdi o controle saindo da estrada. Felizmente, não nos machucamos, mas o terror estava apenas começando. Eu disse às minhas amigas para trancarem todas as portas, pois aquele carro havia acabado de estacionar atrás de nós e o meu carro não estava mais funcionando. Não consigo explicar o medo de estar completamente vulnerável no meio do nada, na escuridão, com um louco que nos tirou da estrada. Estávamos esperando alguém sair do carro e, para nossa surpresa, alguém saiu, uma mulher que estava armada. Ela se aproximou do nosso carro, apontando a arma para nós. Nós estávamos aterrorizados, minhas amigas começaram a chorar e eu não sabia o que fazer ou dizer. De repente, a mulher se aproximou do meu carro e tocou a janela com a arma. Eu não queria abaixar o vidro, mas ela me ameaçou e minhas amigas me gritaram para fazê-lo. Assim o fiz e a mulher estava rindo de maneira desequilibrada. Ela ordenou que eu saísse do carro e assim fiz com as pernas tremendo de medo. Enquanto descia, pedi desculpas pelo toque em seu carro, dizendo que não tinha a intenção e que foi um acidente. Ela pareceu não acreditar e me bateu com a arma. Eu caí no chão e minhas amigas foram retiradas do carro, uma por uma, com seus cabelos sendo puxados. A mulher as atirou no chão junto comigo e nos fez ajoelhar. Estávamos todas chorando e implorando que não nos fizesse mal.
Não consigo explicar o terror que sentimos. Era como se estivéssemos vivendo um pesadelo. Completamente vulneráveis diante de uma pessoa aparentemente desequilibrada. Em certo momento, a mulher voltou para o carro e nos deixou ajoelhadas no escuro. Voltou com algo em seus braços e, quando se aproximou de nós, percebemos que era uma boneca enrolada em uma manta de bebê. Ela acariciava e beijava a boneca como se fosse real, enquanto falava com ela e a balançava como se estivesse cuidando de um bebê de verdade. Ela disse que tínhamos feito o bebê chorar e que era nossa culpa. Pedimos desculpas novamente, mas então ela nos golpeou com a arma. A mulher estava completamente desequilibrada. Enquanto isso acontecia, eu consegui arrancar o carro e minhas amigas entraram apressadamente. A mulher estava tão concentrada em sua boneca que não percebeu que nosso carro tinha partido. Fugimos do local com ela ainda no chão, chorando e falando com a boneca. Desesperadas, continuávamos fugindo com lágrimas nos olhos. Estávamos com medo e em estado de choque após o encontro assustador com aquela mulher desequilibrada. Eu tremia enquanto tentava fazer o carro funcionar. Finalmente o motor pegou e minhas amigas entraram apressadamente no veículo. A mulher ainda estava no chão, concentrada em sua boneca, sem perceber que nosso carro estava se afastando. Nossa única prioridade era fugir daquele lugar aterrorizante. Continuamos a chorar descontroladamente enquanto avançávamos pela estrada escura. Estávamos em busca de um lugar seguro, com outras pessoas e iluminação pública. A adrenalina corria em nossas veias e eu estava determinada a encontrar ajuda. Após um tempo que parecia uma eternidade, encontramos um posto de gasolina que também tinha um restaurante próximo. O local estava cheio de carros e pessoas, como se fosse um milagre. E imediatamente nos dirigimos à caixa do posto para pedir que chamassem a polícia. Finalmente nos sentimos seguras na presença de outras pessoas. A polícia foi chamada e eles nos levaram de volta para casa, pois após aquele trauma não tínhamos mais ânimo para continuar a viagem. Mais tarde soubemos que a mulher desequilibrada que alegava que havíamos feito seu bebê chorar tinha histórico de esquizofrenia e estava internada em um hospital psiquiátrico. No entanto, ela havia escapado quase um ano antes e estava desaparecida. Também soubemos que ela tinha tido um bebê antes de ser internada, mas a criança havia falecido poucos meses depois, o que piorou seu estado de saúde mental. Essa experiência traumatizante deixou marcas profundas em todas nós. Desde então, ainda sinto medo de viajar de carro à noite, e só o faço quando estou acompanhada de meu esposo e somente durante o dia. Meu nome é Roberto e essa história aconteceu com alguns amigos e comigo há alguns anos, quando nos formamos na universidade. Decidimos celebrar nossa graduação fazendo uma pequena viagem. Saímos na estrada por volta das 7 da noite. No entanto, a noite chegou por volta das 8 e estávamos no meio do caminho. Tudo parecia normal até que um dos meus amigos sugeriu um atalho por uma estrada de chão para economizar tempo. Ele afirmou que seu pai disse que era seguro e que eles costumavam usá-lo sempre que viajavam por aquela estrada. A ideia me deixou um pouco apreensivo, pois era à noite e parecia arriscado, mas ele estava convencido de que era seguro. Meus outros amigos acharam que seria emocionante ir por esse caminho à noite, na esperança de que algo paranormal acontecesse e pudéssemos gravar. Por causa disso, concordamos em seguir o atalho. Cerca de 20 minutos depois, chegamos à entrada da estrada de terra. Meu amigo Andrés virou na entrada e, em questão de segundos, estávamos no meio de uma estrada cercada por árvores e mato. Era emocionante, mas também um pouco assustador, pois as únicas coisas que podíamos ver eram aquelas iluminadas pelos faróis do carro. Ouvíamos sons de animais e barulhos característicos da natureza ao nosso redor. Um de meus amigos, que estava no banco de trás, começou a fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais para mostrar onde estávamos. Estávamos rindo e fazendo piadas quando, de repente, perdemos o sinal de celular.
Isso nos deixou incomunicáveis, o que nos deixou em um local remoto, no meio do nada, onde gritar não traria ajuda. Eu estava começando a ficar nervoso, pois me sentia vulnerável e incomunicável, mas a emoção e a companhia dos meus amigos me fizeram seguir em frente. Eles continuaram conversando e rindo, mas logo nossa situação mudou drasticamente. Vimos uma garotinha parada no meio do caminho à nossa frente. Meu amigo Andrés pisou no freio, quase a atropelando. Ficamos em silêncio, perplexos, sem entender o que uma criança fazia sozinha naquela estrada deserta e escura. Um dos meus amigos brincou, dizendo que era a típica criança fantasma da estrada. No entanto, percebemos que a situação era séria e precisávamos tomar uma decisão: seguir em frente ou oferecer ajuda à garotinha, que era real e de carne e osso. Andrés abaixou o vidro e perguntou se ela estava bem, mas ela não respondeu. Foi então que vimos algo assustador. Homens usando batas semelhantes às de monges começaram a emergir das árvores ao redor do nosso carro. Não conseguíamos ver seus olhos, pois suas capas os cobriam completamente. Começamos a ficar assustados e pedimos a Andrés para acelerar, mas ele se recusou, preocupado com a garotinha. Eu disse a ele que a presença dela poderia ser uma armadilha para que esses homens nos pegassem. Mas Andrés hesitou em acelerar. Os homens se aproximavam lentamente do carro, sem dizer uma palavra e sem mostrar qualquer expressão. Eu estava desesperado e, em um ato impulsivo, tentei pisar no acelerador enquanto Andrés relutava em fazê-lo. No entanto, minha tentativa resultou em Andrés perdendo o controle do volante e o carro colidiu com uma árvore. Ninguém ficou ferido, mas agora a situação era ainda mais preocupante, pois o carro não ligava. Em seguida, ouvimos um forte estrondo vindo de cima do carro. Quando finalmente conseguimos reiniciar o carro, um corpo sem vida caiu do teto. O corpo estava nu e tinha cortes profundos. Começamos a gritar aterrorizados e quando olhamos para cima vimos uma dúzia de corpos nus pendurados nas árvores. Era uma cena aterrorizante e perturbadora que permanece gravada em minha memória. Andrés conseguiu acelerar o carro e lentamente nos afastamos daqueles homens que apenas nos observavam. A razão pela qual eles não nos perseguiram imediatamente foi porque pouco à frente vimos armadilhas de espinhos no chão, aparentemente destinadas a furar os pneus dos carros e facilitar o rapto de pessoas. Felizmente percebemos as armadilhas a tempo, graças aos faróis altos, e conseguimos evitar. Continuamos em choque quando finalmente alcançamos a estrada principal e recuperamos o sinal de celular. Liguei para meus pais, que disseram que não deveríamos voltar, pois já estávamos muito distantes. Eles instruíram-nos a chegar à primeira cidade e procurar um hotel enquanto eles chamavam a polícia. No entanto, as autoridades nunca encontraram nada naquele local, nem os corpos que vimos nas árvores. Parecia que nada daquilo havia sido real, embora todos nós soubéssemos o que tínhamos visto. Até hoje não sabemos quem eram aquelas pessoas. Supomos que possam ter sido membros de uma seita que realizava rituais perturbadores com sacrifícios humanos. A presença da garotinha entre eles permanece um mistério perturbador. Desde então, nunca mais viajei à noite e duvido que algum dia eu faça, já que o trauma permanece vívido em minha mente. Isso aconteceu com minha família e comigo quando estávamos viajando de carro. No carro estavam meus pais, minha irmã e eu. Eu estava na frente com meu pai, já que ele não sabia usar bem o GPS e eu o ajudava a navegar. A noite caiu e estávamos percorrendo estradas perigosas nas montanhas. Eu estava bem atento à estrada quando de repente avistamos à distância o que parecia ser uma pessoa caminhando ao lado da estrada, próxima às montanhas. Ela estava vestida de branco e era visível que estava se movendo. Minha mãe, impressionada, perguntou se era uma mulher e comentou o quão perigoso era andar por ali a essa hora. Eu concordei que parecia ser uma mulher.
À medida que nos aproximávamos, percebíamos que ela levantava a mão como se estivesse pedindo carona. O que nos parecia estranho era que não havia outros carros passando naquele momento. Não sabíamos a quem ela estava pedindo carona, pois ainda estávamos longe dela. Minha mãe pediu ao meu pai que parasse quando chegássemos ao seu lado, pois talvez ela precisasse de ajuda e não poderíamos deixá-la sozinha lá. Minha irmã disse: "Não, mamãe, como você vai deixar um estranho entrar em nosso carro na estrada?" Mas meus pais a acalmaram, perguntando a ela se gostaria de estar na mesma situação e se ninguém a ajudaria. Finalmente, quando chegamos mais perto daquela mulher, meu pai parou o carro e acendeu as luzes de emergência. A mulher estava parada de costas para o carro e seu aspecto era muito estranho. Ela tinha cabelos negros que pareciam ser uma peruca e a mulher não se movia mais. Ela estava simplesmente imóvel, olhando para a montanha. Minha mãe abaixou o vidro e lhe perguntou: "Olá, você precisa de ajuda?" No entanto, aquela mulher não respondeu nem virou para nos olhar. Tentamos novamente, mas ela permaneceu completamente estática, como se fosse uma estátua ou algo do tipo. Meu pai avançou o carro um pouco mais e finalmente pudemos ver a mulher de forma clara. Não era uma mulher. Era um manequim com uma aparência muito assustadora. Tinha um rosto pálido e olhos penetrantes, além de um sorriso largo. Vestia uma bata branca e seus pés eram invisíveis, já que estava apoiado em uma base que o mantinha em pé. Minha irmã gritou e pediu a meu pai para acelerar. Minha mãe ficou sem palavras, e eu também não conseguia acreditar, pois todos tínhamos visto a figura caminhando, acenando a mão e até mesmo virando a cabeça para a estrada. Era algo incrível. Meu pai acelerou imediatamente e observamos o manequim pelo espelho. No entanto, do nada, ele simplesmente desapareceu. Meu pai começou a rir de nervosismo, perguntando se todos nós também tínhamos visto aquilo. Estávamos todos impressionados e assustados ao mesmo tempo, pois não sabíamos o que era aquilo, nem o que fazia ali no meio da estrada, nem como podia se mover. Essa é uma história que continuamos contando em nossa família. Muitos não acreditam, é claro. E outros ficam tão impressionados quanto nós. Sem dúvida, muitas coisas estranhas podem acontecer nas estradas durante a noite. Essa experiência que quero compartilhar com vocês foi terrível em todos os sentidos e preciso desabafar. Meu nome é Fernando Mendonça e essa história aconteceu comigo e com minha namorada faz 2 anos. Naquela tarde passei em seu apartamento, pois estávamos indo viajar para a cidade natal dela. Era a primeira vez que eu a conheceria. Ela era uma estudante de outra cidade, o que explicava o motivo de eu ainda não ter conhecido sua família. Enfim, partimos na estrada por volta das 18 horas. Eu gosto muito de viajar à noite, já que há menos tráfego e me sinto mais confortável por algum motivo. Minha namorada e eu estávamos conversando agradavelmente enquanto dirigíamos. Já havíamos percorrido cerca de 3 horas de viagem quando decidimos parar em um pequeno restaurante à beira da estrada. Não tínhamos comido nada, então resolvemos jantar lá. Sentíamos que seria desconfortável comer dentro do carro, por isso escolhemos o restaurante. Vale ressaltar que o lugar estava vazio, exceto por 3 pessoas que estavam trabalhando no restaurante. Estava tudo muito tranquilo. Permanecemos lá por cerca de 40 minutos enquanto jantávamos e íamos ao banheiro. Depois voltamos para o carro e continuamos nossa jornada. Estávamos na estrada escura, sem nenhum carro por perto, tudo muito tranquilo. Quando de repente ouvimos um choro vindo da parte de trás do carro. Era um choro de mulher. Minha namorada e eu nos viramos para olhar e ela desligou a música imediatamente para ver se o som se repetia. E aconteceu de novo. Escutamos claramente o choro de uma mulher. Minha namorada soltou um palavrão de susto e me pediu que parasse o carro, e foi isso que eu fiz. Saímos da estrada e desliguei o veículo. Minha namorada estava muito assustada e olhando para trás.
e eu acendi a luz do celular e me aproximei da mala com passos muito cautelosos. Quando cheguei lá, abri a mala com muito medo e lá estava o corpo sem vida de uma mulher envolto em plástico transparente e coberto de sangue. Eu soltei o grito mais longo da minha vida. Minha namorada estava aterrorizada e me perguntava o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar. Ela se aproximou e também viu o corpo. Depois correu para o mato para vomitar e me gritou, perguntando como diabos aquilo poderia estar acontecendo. Eu disse: amor, juro que não faço ideia. Vou chamar a polícia. E foi o que fiz. A polícia demorou muito tempo para chegar. Minha namorada e eu estávamos encostados no carro, muito assustados. Ela chorava e me perguntava como era possível que isso estivesse acontecendo. Na verdade, eu não sabia o que responder porque não tinha ideia de quem poderia ter colocado aquele corpo ali. Finalmente chegaram 2 viaturas da polícia e nos pediram para deixar o carro, pois ele fazia parte de uma cena de crime. Respondemos às suas perguntas e nos levaram para a minha cidade em uma das viaturas. Informamos nossos familiares que estavam consternados. Passamos a noite na delegacia. Na manhã seguinte, um detetive nos informou que a mulher estava morta há mais de 24 horas. Não conseguíamos acreditar, pois tínhamos ouvido o choro dela. Foi então que percebemos que o corpo tinha sido colocado em nossa caminhonete enquanto estávamos jantando naquele restaurante na beira da estrada. Ele explicou que as câmeras não eram comuns naquele local, então não tinham evidências de quem o havia feito. Além disso, não encontraram vestígios de nós no corpo e havia uma impressão digital na mala que não conseguiam identificar. Algum tempo depois, devolveram minha caminhonete, mas eu nunca soube se encontraram os culpados por esse terrível crime. No entanto, o que sei é que há pessoas muito más lá fora, a quem devemos temer mais do que fantasmas. Quero compartilhar minha história que aconteceu no trabalho. Sou enfermeira cirurgiã e minha função é estar presente durante as cirurgias atribuídas a mim. Há um ano eu trabalhava em uma clínica médica. Naquela época, uma paciente chegou com fortes dores abdominais devido a uma apendicite. Como era uma situação de emergência, os médicos agendaram a cirurgia. Os turnos que tínhamos eram de 12 horas, podendo ser durante o dia ou a noite. Infelizmente, essa cirurgia ocorreu durante o meu turno. Tudo estava indo bem até que o cirurgião cometeu um erro, causando uma perfuração no pulmão da paciente. Todos tentaram resolver o problema, mas agiram de maneira comum, mesmo diante da gravidade da situação. Isso continuou até o final da cirurgia. Quero deixar claro que minha única responsabilidade é administrar soluções intravenosas, anestesiar, verificar os sinais vitais do paciente e auxiliar o médico. O dia passou e a paciente continuou com dificuldades respiratórias, apresentando um chiado pronunciado. Ela se queixava muito e eu tentei várias vezes entrar em contato com o médico para que ele retornasse à clínica e resolvesse o problema. No entanto, ele simplesmente não respondia. Quando terminei meu turno e fui descansar no dia seguinte, era meu turno noturno. Ao chegar ao hospital, percebi que a paciente com problemas respiratórios não estava mais lá. Perguntei a uma de minhas colegas o que havia acontecido com ela, e ela me disse que a haviam transferido para um hospital de 3º nível, pois seu estado era grave. Continuei meu turno, que estava extremamente tranquilo, sem pacientes ou consultas. Eu estava sozinha na clínica, já que os médicos só apareciam durante a noite em casos necessários. Lembro que tudo estava silencioso, e eu estava sentada na recepção. Era por volta da 1h15 da manhã quando comecei a ouvir o choro de uma mulher vindo do bloco cirúrgico, que ficava no andar de cima da clínica. A princípio, pensei que fosse fruto da minha imaginação, pois dizem que as paredes guardam o eco das pessoas que falam.
No entanto, o que me causou arrepios foi que o som parecia se aproximar cada vez mais de mim e se repetia mais alto e claro. Era um lamento, como se alguém estivesse sofrendo muito. O medo que senti me fez correr para o consultório de pediatria que ficava no térreo. Lá, pude ouvir passos lentos descendo as escadas. Eu fechei a porta e não tinha meu celular em mãos para pedir ajuda, então só rezava em minha mente para que tudo parasse. De repente, atrás da porta do consultório, comecei a ouvir uma respiração ofegante, o que me deixou aterrorizada, pois alguém estava do outro lado da porta. A respiração estava alta, semelhante à da paciente que havia ido embora. Senti meu corpo totalmente paralisado até que a respiração parou e a mulher, ou o que quer que fosse, murmurou algo que até hoje não consegui entender. Em seguida, ela se afastou. Eu não tive coragem de sair até a chegada da próxima equipe de enfermeiros. Quando eles chegaram, relatei o que aconteceu, mas estava tão impressionada que mal conseguia falar. No meu próximo turno, fiquei intrigada com o que aconteceu na noite anterior e resolvi descobrir o que aconteceu. Falei com um médico que me informou que a paciente havia falecido naquela noite, quase na mesma hora em que tudo aconteceu. Após saber disso, decidi renunciar ao meu trabalho. A última informação que tive sobre o médico que realizou a cirurgia é que ele foi afastado de sua profissão. Até hoje nunca mais vivenciei algo semelhante, mas às vezes não consigo deixar de pensar naquela pobre moça. Ela não merecia morrer. Às vezes rezo por ela, na esperança de que tenha encontrado paz após tudo o que aconteceu. Quero compartilhar uma experiência que aconteceu durante o meu 4º ano de graduação em enfermagem no meu país. Para me formar, era necessário realizar um ano de estágio em hospitais, que eram divididos em 4 rotações em diferentes hospitais. Durante esse período, fazíamos plantões de 12 horas. Na 3ª rotação, lembro-me de que sempre ouvia relatos de que havia muitos espíritos naquele hospital, especialmente na ala de mulheres. Eu relutava em acreditar, pois nunca havia vivenciado algo paranormal antes. Eu fui designada para a área de emergência e, durante todos os meus plantões, nunca senti ou vi nada fora do comum. Um dia, pela manhã, um novo paciente havia sido admitido, mas seus medicamentos ainda não haviam sido entregues. A enfermeira-chefe me enviou à farmácia para retirá-los. E ela sugeriu que eu passasse pela ala de mulheres, pois era um caminho mais rápido para chegar à farmácia. Ao passar por lá, no entanto, senti que estava sendo observada como se alguém não tirasse os olhos de mim. Vale ressaltar que eu estava sozinha naquele momento. Ao retornar, decidi pegar um caminho mais longo, embora soubesse que isso chamaria a atenção. Em outra ocasião, durante um plantão noturno, uma enfermeira da ala de mulheres faltou e eles precisavam de pessoal extra para cobrir a falta. Fui designada para essa tarefa. Quando cheguei, a chefe da ala me pediu para administrar a medicação e depois poderíamos descansar. Antes de dormir, minha curiosidade me levou a perguntar se era verdade que havia atividades sobrenaturais naquela sala. Ela apenas respondeu que não acreditava em tudo o que lhe diziam, pois nunca tinha vivenciado nada. Era por volta da 1 da manhã, e eu estava tentando descansar, mas não se passou nenhuma hora quando começamos a ouvir passos pesados correndo de um lado para o outro no teto. Todas as pacientes acordaram assustadas, perguntando o que estava acontecendo. Ficamos perplexas, sem saber o que fazer. A enfermeira, desesperada para descobrir a origem do barulho, saiu para verificar enquanto eu fiquei dentro, acalmando as pacientes. Nesse momento ouvi um grito vindo dela e quando saí, ela me disse que era uma criança. Quando olhei, fiquei atônita, pois pude ver uma criança correndo de um lado para o outro no teto. Fiquei me perguntando como aquela criança podia causar tanto barulho e como tinha conseguido subir no teto sem que nós a notássemos. Começamos a gritar para que ela parasse e descesse dali, e ela parou e nos encarou.
Seus olhos nunca vou esquecer, pois eram vermelhos e transmitiam ódio. A entidade que se fazia passar por uma criança se jogou do teto e correu para desaparecer. Talvez as pessoas não acreditem nisso, mas naquele momento até eu achei que fosse uma loucura. O que mais me assustou foi que a paciente em cujo quarto a entidade havia parado naquela noite faleceu poucas horas depois. Todos diziam que aquela entidade veio buscá-la. O hospital estava localizado no topo de um morro e do outro lado havia um cemitério. Naturalmente, todas as experiências paranormais eram atribuídas a isso. Esta história foi compartilhada por uma enfermeira extremamente assustada que afirmou que no Hospital Civil de Guadalajara, no ano de 1977, enquanto realizava seu estágio profissional, testemunhou uma descoberta que qualquer pessoa poderia pensar ser um delírio total. Ela viu no momento em que uma coluna estava sendo derrubada devido a questões de construção de uma torre, a descoberta de uma mulher de aparência muito pálida que estava enterrada na parede. Dizia-se que seu corpo estava incrivelmente intacto a ponto de parecer que ela ainda estava viva, com sua aparência física e roupas perfeitamente conservadas. No entanto, o aspecto macabro era que ela tinha uma adaga em forma de crucifixo com pedras incrustadas fincada em seu coração. A enfermeira relatou que pedreiros, quanto os médicos do hospital ficaram perplexos com essa descoberta, especialmente porque a mulher estava vestida com roupas de uma época muito antiga, talvez colonial. Sua palidez era tão extrema que suas veias podiam ser vistas através da pele, e até mesmo quando abriram suas pálpebras, revelaram olhos azuis intensos. No entanto, antes que os médicos decidissem o que fazer ou a quem avisar, alguém, possivelmente um dos médicos, chamou um padre católico. Quando o padre chegou, ele imediatamente informou as autoridades eclesiásticas, aparentemente da Opus Dei, sobre o que estava ocorrendo, considerando a mulher como uma espécie de vampira devido à adaga em forma de crucifixo enterrada em seu coração. As autoridades eclesiásticas providenciaram um caixão de madeira, envolveram a mulher em papel alumínio e, sem dar mais explicações, a levaram embora. De maneira estranha, as autoridades médicas permitiram que isso acontecesse, talvez devido às fortes doações feitas pela igreja ao hospital ou talvez porque receberam um chamado de uma autoridade de alto escalão. Em última análise, as enfermeiras e todo o pessoal envolvido receberam ordens para manter segredo sobre o assunto, sob a ameaça de perderem suas licenças profissionais. No entanto, essa enfermeira, depois de algum tempo, reuniu coragem para compartilhar os detalhes no programa de rádio. Ela acrescentou que teve uma amizade com o padre que estava presente no momento e que esse padre, ao abordar o assunto mais tarde, confessou a ela que o corpo da mulher foi levado para o Vaticano por ordens diretas do próprio Papa João Paulo II. Sou enfermeira em um hospital público e alguns anos atrás, enquanto estava de plantão na ala de medicina interna, havia um paciente jovem que tinha recebido alta. Não me lembro do seu diagnóstico, mas ele não foi para casa porque ninguém foi buscá-lo. Era por volta das 3 da manhã e ele estava muito assustado, alegando que em seu quarto havia um homem alto, magro, vestindo um terno preto e um chapéu. Este homem disse a ele que viria buscá-lo. Minha colega lhe disse que isso não poderia ser verdade e pediu que voltasse para o quarto. É importante esclarecer que a central de enfermagem estava perto da única entrada e seria impossível alguém entrar sem que nós o víssemos. Pela manhã, ao fazer a passagem dos pacientes para a equipe do turno seguinte, fomos surpreendidas ao encontrar o paciente sem sinais vitais. Foi triste e lamentável, pois não tínhamos ideia de quando ele havia falecido. Nunca conseguimos entender o que aconteceu naquela noite, porque esse paciente jovem, que havia recebido alta devido à melhora, faleceu. E quem era o homem mencionado por ele?
Isso se passou e depois fui trabalhar temporariamente em outra instituição no turno diurno. No subsolo do hospital havia um estacionamento. Em um determinado momento pensei em buscar algo no meu carro e um colega se ofereceu para me acompanhar. Enquanto conversávamos, vimos pela entrada uma pessoa muito alta caminhando lentamente. Ficamos sem palavras e observamos a figura. Estávamos a cerca de 30 metros de distância e não conseguíamos determinar se era um homem ou uma mulher. Naquela época, havia rumores de que pessoas entravam para roubar carros no estacionamento, então decidimos nos aproximar, agindo como heróis. No entanto, quando chegamos lá, a pessoa tinha desaparecido. Supomos que ela deve ter se escondido e fomos falar com segurança. Mais tarde à tarde, quase na hora de sair, um colega da cozinha nos contou que havia visto a morte ali. Perguntamos por que ele achava isso. E ele nos explicou que também tinha descido ao subsolo e visto uma pessoa sem rosto, muito alta, que ficou de pé na frente dele. Acreditamos nele, pois as características eram as mesmas do que tínhamos visto. Não ficamos com medo, mas isso nos deixou intrigados e logo outra pessoa estava contando que no andar de cima tinha visto uma pessoa muito alta vestida de preto que havia falado com ela. Mas a pessoa não havia reagido. Começamos a pensar que talvez aquela figura fosse a morte. Meu nome é Laura. Sou da capital e gostaria de compartilhar uma experiência que aconteceu com a minha filha, que é enfermeira. Ela trabalha há alguns anos em um dos maiores hospitais privados da cidade. Durante o período da pandemia, devido à sua função, ela precisava atuar na área de Covid-19. Minha filha me contou que durante as noites naquela área, ela ouvia o choro de pessoas, mas ao verificar os quartos, não encontrava ninguém. Além disso, em várias ocasiões, ela viu pessoas entrando na área, mas quando se aproximava para informar que não podiam permanecer ali, elas desapareciam. Muitas outras manifestações sobrenaturais ocorriam com frequência, como portas que se abriam e fechavam sozinhas, o som de cadeiras sendo arrastadas e outros eventos inexplicáveis. No entanto, quando investigavam, nunca encontravam nada. Minha filha e eu ficamos tristes com essa situação, pois acreditamos que esses fenômenos podem estar relacionados aos espíritos de pessoas que entraram na área de Covid-19 e não conseguiram sobreviver. Uma noite, enquanto estava de plantão no hospital, após atender alguns partos e não ter mais pacientes para cuidar, decidi descansar por um tempo na sala de neonatologia, que estava conectada à sala de parto. Enquanto estava sentada, senti como se alguém estivesse me observando
Mas inicialmente não dei muita importância a isso, achando que era apenas minha imaginação. No entanto, de repente, uma máscara facial caiu de uma prateleira. Olhei para a máscara e não consegui entender como ela havia caído, pois não havia motivo aparente para isso. Mesmo assim, não me preocupei muito e a peguei. Cerca de 1 minuto depois disso, ouvi 3 batidas suaves na porta. No entanto, quando saí da sala para ver quem era, não havia ninguém à vista. Pensando que fosse minha colega de plantão, eu disse: "Não bata na porta, entre, a porta está aberta." No entanto, ninguém entrou. Logo em seguida, a porta foi novamente batida 3 vezes, mas dessa vez com mais força. Fiquei intrigada e me levantei para verificar, mas não havia ninguém na sala de neonatologia. Mais tarde fui perguntar à minha amiga se ela tinha sido a responsável pelas batidas na porta, mas ela negou e disse que estava ocupada atendendo pacientes em outra área. Conversei com as enfermeiras e nenhuma delas havia feito isso. Elas ficaram assustadas com o relato. Nas 3 guardas subsequentes, nada de anormal aconteceu e decidi ignorar o incidente. No entanto, quando entrei na sala de neonatologia, sempre sentia como se algo estivesse me observando, mesmo quando estava vazia. Quero compartilhar uma breve experiência que vivenciamos durante a madrugada de um sábado, 31 de outubro. Sou enfermeira e trabalho no turno da noite em um hospital materno. Naquela noite eu estava na área isolada de Covid com 2 mulheres e seus bebês por volta das 4 da manhã. Eu estava quase cochilando quando fui despertada pelo uivo de um coiote. Pensei que foi uma coincidência infeliz, pois precisava fazer a checagem dos sinais vitais e administrar medicamentos. Comentei com uma das minhas pacientes: "Você ouviu isso? Acho que é um coiote atrás do hospital. A área ao redor é campo aberto e há muitos coiotes por aqui." No entanto, ela me respondeu: "Isso não é um coiote, é uma mãe chorando." Ficamos em silêncio por um momento e então percebi que o som era, de fato, o choro de uma mulher, um lamento longo e agudo. Minha paciente sugeriu que a mulher estava chorando porque seu bebê não estava vivo. Não havia outra razão para aquele choro. Deixei minha paciente por um momento e me aproximei do corredor. Por estarmos em uma área de Covid-19, estávamos no final de um canto do hospital e não conseguíamos sair daquela área. Não pude seguir o som do choro para encontrar a mulher. No entanto, por instinto, queria ter certeza de que ela estava bem. Seu lamento se tornava cada vez mais alto. Foi quando percebi que na sala ao lado, onde normalmente são hospitalizadas 8 mulheres, estava vazia naquela noite. Até minha colega daquela área havia saído para prestar ajuda em outro lugar. Voltei para junto das minhas pacientes e as 3 ficamos em silêncio, sem nos movermos e sem poder sair da área. A mulher chorou por cerca de meia hora, até que, de repente, o choro cessou. Minhas pacientes estavam tristes, imaginando a perda daquela mulher e sua provável dor. Mas, ironicamente, nunca se soube a razão ou a fonte daquele choro desesperador. Ao longo desses anos, vivenciei muitas experiências, tanto de dia quanto de noite. Meu filho me convenceu a compartilhar uma história assustadora e bizarra neste canal, pois sem dúvida foi a mais sinistra que vivenciei. É difícil acreditar, mas sei que muitas pessoas que estão ouvindo também podem ter passado por experiências semelhantes.
Só quem vive essas situações percebe que o mal está sempre presente. Nos anos 90, quando conduzia meu caminhão para entregar materiais de construção no sul do país, não tínhamos GPS ou celular. Naquela época, a comunicação era feita apenas pelo rádio do trailer, mas frequentemente a sinalização falhava nas áreas montanhosas ou em locais remotos. Em uma dessas noites me perdi. Tentava seguir o mapa, mas não conseguia me localizar. Estava em uma região alta, cercado por árvores e escuridão. Usei o rádio, mas não havia sinal. Decidi continuar dirigindo na esperança de encontrar um povoado onde pudesse pedir ajuda e me orientar. Após alguns quilômetros, avistei uma luz ao longe, indicando a presença de algum assentamento. Ao me aproximar, percebi que era uma pequena cabana antiga e negligenciada entre as árvores. Desliguei o trailer, desci e me adentrei no bosque em direção à cabana. O ambiente estava denso, com sons imponentes da floresta, e eu mal enxergava além da luz da pequena cabana. Ao me aproximar da porta, ouvi ruídos nos fundos. Contornei a cabana e me aproximei de uma das janelas, onde vi uma cena perturbadora. Uma mulher idosa, vestida com uma bata branca de dormir e cabelos grisalhos, segurava com mãos ossudas a cabeça de um homem. Ele estava sem os olhos. A mulher deu um beijo na bochecha da cabeça e a depositou em um recipiente. Antes que ela pudesse me ver, me arrastei para longe da cabana. Ao estar distante da luz, levantei-me e corri em direção ao meu caminhão, que estava estacionado longe. Não queria passar perto da cabana, arriscando ser ouvido pela mulher. No entanto, ao manobrar, acabei colidindo com uma árvore, causando um barulho alto. O terror se apossou de mim, pois sabia que a mulher havia percebido minha presença. Tentei acelerar, mas uma das rodas do trailer estava presa no lodo. Desesperado, olhei para a cabana e vi a mulher me encarando pela janela. Ela estava lá, parada, observando-me. Me arrastei para longe da cabana, e quando olhei novamente, a mulher não estava mais lá. Estava prestes a fugir a pé quando a roda se soltou milagrosamente. Acelerei ao máximo e dirigi sem olhar para trás. Quando finalmente ousei olhar pelo espelho, vi a mulher aterrorizante correndo incrivelmente rápido para a sua idade. Além disso, de onde eu estava, via levitar, como se estivesse voando em minha direção. Percebi que estava em perigo e que meu destino poderia ser ainda pior se ela me alcançasse. Dirigi o máximo que pude até voltar para a estrada estadual. Quando me dei conta, estava prestes a colidir com um carro que vinha no sentido contrário. Diminuí a velocidade, olhei para trás e me certifiquei de que a mulher não estava mais me seguindo. Minhas mãos e pernas tremiam, consciente de que não podia continuar dirigindo daquela maneira. Procurei um lugar para passar a noite. Afastei-me o máximo possível daquele local assustador e fiquei em um motel de beira de estrada. Usei o telefone do local para ligar para minha esposa e contar tudo o que aconteceu. Também avisei meu chefe, que ficou irritado com o atraso na entrega, mas compreendeu a situação. Não entrei em detalhes sobre o que aconteceu, pois temia não ser acreditado. Recebi uma reprimenda, mas meu chefe sabia da minha dedicação ao trabalho. Ele me advertiu para entregar a mercadoria no início do dia seguinte. Perguntei no motel sobre a rota mais rápida, garantindo que não precisaria passar pelo local daquela noite horrível. Terminei a história alertando para que as pessoas se cuidem, pois o mal está presente em todos os lugares. E é melhor evitar caminhos desconhecidos, especialmente durante a noite. Olá, RD e comunidade. Me chamo Rubem. Esta história não aconteceu comigo, mas sim com meu pai, que foi caminhoneiro por muitos anos. Conto com a aprovação dele para compartilhar essa história que nos contou, a meu irmão e a mim, agora que já somos adultos.
A narrativa é muito impactante, principalmente porque meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, reta e séria, que não inventa histórias. Ele nunca acreditou em fantasmas ou algo semelhante, até que algo surpreendente aconteceu, como vou contar. Meu pai fazia muitas viagens em seu caminhão, era seu trabalho. Ele passava longos períodos fora, no mínimo 10 dias. E durante esse tempo nós não o víamos. Nos comunicávamos apenas por celular quando ele conseguia um tempo para ligar para nós. Eu, minha mãe e meu irmão, para saber como estávamos. Ele nos contou sobre um colega chamado Rafael, com quem se dava muito bem. Mesmo não se encontrando com frequência, sempre que se viam em áreas de descanso, se cumprimentavam calorosamente e conversavam por um bom tempo. Rafael era descrito como um cara agradável e uma boa pessoa. Meu pai relata que em uma tarde, enquanto dirigia seu caminhão, após parar em uma lanchonete e se preparar para mais 10 horas de viagem até o destino, viu alguém pedindo carona ao longe. A princípio, ele não pararia, pois não costumava dar carona a estranhos por questões de segurança. No entanto, ao se aproximar, percebeu que era seu colega Rafael. Ele pensou que algo poderia ter acontecido com o caminhão de Rafael ou que ele estava precisando de ajuda devido a algum acidente. Meu pai decidiu parar para ajudar. Rafael subiu. E a partir desse momento, as coisas começaram a ficar estranhas. No caminho, meu pai iniciou uma conversa com Rafael, perguntando sobre sua família e o que havia acontecido com ele. Já que fazia muito tempo que não se viam. No entanto, Rafael respondia de maneira monossilábica e séria, ao contrário de seu comportamento habitual. Isso deixou meu pai desconfortável. A situação piorou quando Rafael começou a rir incontrolavelmente. Mesmo estando em completo silêncio durante a viagem, seus risos eram perturbadores, cheios de tristeza, e ele afirmou: "Estou condenado para sempre." Meu pai, perplexo, perguntou o motivo das risadas e recebeu uma resposta inquietante. Ao chegar a um ponto de descanso, meu pai correu para pedir ajuda a um amigo que também conhecia Rafael há anos. No entanto, ao contar a situação, o amigo revelou algo chocante. Rafael havia se suicidado quase um mês antes. Meu pai, incrédulo, olhou para o caminhão e constatou que Rafael não estava mais lá. A história deixou meu pai com um amargo na boca, sem encontrar uma explicação lógica até hoje. Ele se pergunta se foi o espírito de Rafael ou algo mais sinistro que se manifestou naquela noite. Gostaria de ouvir a opinião da comunidade sobre essa experiência paranormal única. Boa noite, Silvio. Há algum tempo eu queria compartilhar minha história com você e seu público, mas, para ser honesto, eu não tinha coragem. Minha história é intensa e trágica. Aconteceu há alguns anos, por volta de 2010. Enquanto eu dirigia meu caminhão de volta para casa depois de um longo dia percorrendo as estradas do país. Isso é o que faço há muitos anos, como mencionei antes, algo muito delicado e que ainda me custa contar. Peço descrição, pois é uma história forte. Eu estava dirigindo por estradas no norte do nosso país já há mais de 8 horas sem parar, pois não queria que anoitecesse na estrada. Na época, essas rotas eram consideradas perigosas devido à situação com o crime organizado. A noite chegou inevitavelmente e eu já estava aguentando muito tempo sem ir ao banheiro. Não queria parar em nenhum lugar pelas razões que mencionei antes. Não queria que a noite me surpreendesse na estrada. No entanto, de repente estava tudo escuro e eu não conseguia mais aguentar. Como não havia postos de gasolina por perto, tomei a decisão de parar à beira da estrada e descer rapidamente para fazer minhas necessidades no mato.
Sei que não foi a decisão mais inteligente, mas eu realmente não conseguia mais esperar. Era isso ou esperar mais uma hora pelo próximo posto de gasolina. Estacionei o caminhão o melhor que pude, com muita precaução, é claro. Curiosamente, a estrada estava mais deserta do que o normal naquela noite. O ambiente, ao meu ver, era algo sinistro e imponente ao mesmo tempo. Decidi o mais rápido que pude, adentrando a mata à frente com a lanterna do meu celular iluminando o caminho, pois estava muito escuro e quase não conseguia ver nada. Estava fazendo minhas necessidades quando, de repente, ouvi vozes ao longe, mais profundamente naquele bosque onde havia mais árvores. Eu não conseguia ver nada, mesmo ao usar a lanterna repetidamente. As vozes eram tão reais que eu realmente me assustei, pensando que poderiam ser assaltantes. Com pressa me afastei dali o mais rápido que pude. Antes de ir embora, ouvi claramente vozes pedindo ajuda, duas vozes masculinas sussurrando, quase suplicando. Ajude-nos, por favor. A verdade é que esses sussurros ou vozes, seja lá o que fossem, eram tão reais que eu não pude simplesmente ir embora sem verificar se havia alguém realmente em perigo. Mesmo com as pernas tremendo, caminhei mais para dentro daquela vasta e interminável escuridão, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular e caminhando muito lentamente, perguntando se havia alguém ali ou se precisavam de ajuda. No entanto, ninguém respondeu. Essas vozes desapareceram de repente e não se ouviram mais. Mesmo assim, continuei caminhando, como se algo me dissesse que eu tinha que encontrar algo, eu não sei explicar. Algo que senti naquele momento me fez continuar até chegar a um lugar onde me deparei com a pior cena que já vi em minha vida. Cheguei a um lugar onde havia muitas árvores, quase sem folhas, mas parecendo grandes galhos. Comecei a vasculhar tudo ao meu redor em um silêncio iminente e uma escuridão infinita. Parei por alguns segundos, pois já não sabia para onde ir. Mas de repente ouvi algo que quase me fez soltar meu celular de susto. Ouvi um choro e comecei a olhar para todos os lados, mas não vi nada. Até que tive a ideia de olhar para cima e em uma daquelas árvores havia dois corpos pendurados. Eu gritei de medo como nunca antes em minha vida, porque aqueles corpos de dois jovens tinham múltiplos ferimentos. Sabia que eles não haviam se suicidado. Alguém mais havia feito aquilo e os deixado ali completamente sozinhos, nus, no meio do nada. Foi algo muito traumático e difícil de ver. Depois de sair desse transe, saí correndo em direção ao caminhão, chorando e tropeçando em tudo, pois já não podia ver nada. Estava muito assustado e nervoso. Subi no meu caminhão e fui embora o mais rápido que pude. Claro que avisei as autoridades anonimamente de um telefone público em uma cidade, pois temia por minha vida. Naquela noite, não soube como dirigir até minha casa. Estava um amontoado de nervos, e aquelas imagens do que vi não saíram da minha mente nem por um segundo durante toda a viagem. Não conseguia parar de pensar naqueles jovens que acabaram daquela maneira terrível, mas, acima de tudo, não conseguia tirar da mente a dúvida se foram eles mesmos que pediram ajuda. Os choros que ouvi antes de usar meu telefone para cima. Lá não havia mais ninguém, e tudo estava em completo silêncio. Não havia outra explicação. Tinham que ser eles, suas almas, suplicando para que encontrasse seus corpos. A verdade é que eu não soube o que aconteceu com eles, se as autoridades realmente os procuraram ou não. Pois essas coisas geralmente não aparecem nas notícias, e eu não tive conhecimento do desfecho. Mas sempre orei por suas almas para que pudessem encontrar a luz e descansar em paz. Sinceramente, espero que assim tenha acontecido. Mas ninguém pode tirar de mim o trauma e a imagem horrível que nunca desejo que ninguém veja.
muito menos estar no lugar daqueles jovens. Esta foi a minha história, e sinto um certo alívio por compartilhá-la com alguém, já que nunca a contei a mais ninguém além da minha esposa, por medo. Obrigado por me ouvir. Boa noite a todos. Antes de tudo, me apresento. Meu nome é Jaime Velasco. Meu avô foi caminhoneiro durante toda a vida. Ainda me lembro de quando éramos crianças, meus irmãos e eu, às vezes, íamos em passeios no caminhão com meu avô. São memórias que nunca se apagam. Ele era um homem muito bom, mas tinha um temperamento forte ao mesmo tempo. No entanto, conosco sempre foi carinhoso. Ele costumava compartilhar algumas de suas histórias enquanto trabalhava nas estradas, vivenciando muitas experiências, tanto boas quanto ruins, algumas até assustadoras. A história que vou contar pertence a essa última categoria mencionada. Meu avô viajava muito em seu caminhão, pois era seu trabalho. Às vezes, até minha avó viajava com ele, mas muitas vezes ele estava sozinho. Nessa história específica, ele estava completamente sozinho, viajando pelas estradas do país para fazer uma entrega. Ele começa contando que era uma tarde como qualquer outra. Estava dirigindo, faltavam cerca de 5 horas para chegar ao destino, dirigindo devagar porque estava garoando e a estrada estava molhada. Naquele dia, ele estava com um reboque duplo, então precisava dirigir ainda mais devagar por questões de segurança. O céu estava completamente cinza, quase negro de tão nublado, indicando que uma grande tempestade estava por vir. Isso o preocupava, pois dirigir um caminhão de reboque duplo em condições de chuva era sempre arriscado, especialmente ao cruzar uma estrada cheia de curvas. A noite chegou, ele continuava dirigindo devagar, e ele percebeu que não havia muito tráfego na estrada, o que era bom para ele. Os poucos carros que passavam o ultrapassavam imediatamente. Ele estava muito atento à estrada, com os para-brisas ligados e as luzes altas do caminhão acesas. De repente, teve que frear ainda mais porque estava prestes a cruzar uma ponte extensa. Segundo ele, embaixo havia uma represa, mas estava quase seca, com apenas um acúmulo mínimo de água da chuva. No início, ele pensou que era imaginação ou alguma silhueta devido à chuva e aos para-brisas. No entanto, à medida que se aproximava, percebeu que eram 2 pessoas, uma mulher mais velha e o que parecia ser uma menina de 8 ou 9 anos. Ao se aproximar mais, confirmou que não era imaginação. Eram realmente 2 pessoas. Isso o deixou extremamente intrigado, pois não havia calçada para pedestres e não era comum ver pessoas caminhando ali, especialmente em uma estrada sem uma cidade próxima. A ponte era exclusiva para carros e caminhões. Meu avô achou muito perigoso que aquela mulher estivesse caminhando com aquela menina, correndo o risco de algum carro não vê-las devido à chuva. Decidiu se aproximar delas para oferecer uma carona. Ele só queria ajudá-las, levá-las para algum lugar próximo onde não correriam perigo e onde não ficariam molhadas. No entanto, quase quando chegava perto delas, a mulher olhou diretamente para ele e, do nada, pegou a menina e a jogou da ponte. Meu avô freou bruscamente e, se não estivesse usando o cinto de segurança, poderia tê-la machucado. Ele ficou lá sentado, petrificado, e depois disso a mulher também se lançou ao vazio. Ele ficou lá, atônito e agitado, com um terror que invadia todo o seu corpo. Meu avô permaneceu em seu caminhão parado no meio da estrada. Ele diz que não demorou muito para reagir, mas quando finalmente o fez, desceu correndo do caminhão e foi até a beira da ponte.
Embora estivesse quase certo de que aquelas mulheres já estavam mortas devido à altura da ponte, tinha a esperança de que pelo menos uma delas estivesse bem. Ao se inclinar para ver, percebeu que lá embaixo não havia nenhum corpo. Não havia água suficiente nem correnteza para tê-las arrastado. Ele podia ver ainda a terra molhada da chuva. Ele também se inclinou, cruzando a rua da ponte para olhar do outro lado, mas também não havia absolutamente ninguém. Ele estava muito assustado, mais atônito do que tudo, impressionado, e não podia acreditar no que estava acontecendo. Era demasiado estranho. Ele não podia simplesmente ir embora e deixar aquelas mulheres lá. Não sabia exatamente onde elas estavam, mas sabia que seus corpos deveriam estar lá embaixo. Optou por chamar a polícia e explicar o que aconteceu. Subiu em seu caminhão para esperar pelas autoridades. Ele diz que 2 viaturas chegaram após cerca de 40 minutos. Meu avô contou tudo o que viu e imediatamente os policiais começaram a descer. Ele estava muito cansado, mas mesmo assim, decidiu esperar ali até que encontrassem algo. Não podia ficar tranquilo sem saber se tinham encontrado os corpos daquelas pobres pessoas. A madrugada chegou, as horas se passaram e os policiais não encontraram nem mesmo vestígios de corpos. Então eles interrogaram meu avô, fazendo muitas perguntas, questionando se ele estava alcoolizado ou se havia consumido substâncias. Pediram documentos do trabalho, a carteira de motorista e todas essas coisas, pois duvidavam dele. Meu avô diz que os policiais estavam muito irritados porque os havia feito trabalhar à toa. Ele reiterou muitas vezes que era real, que ele mesmo as viu caminhando pela ponte e que a mulher lançou a menina e depois se lançou ao vazio. No entanto, os policiais responderam que lá embaixo nem mesmo havia indícios de que isso tinha acontecido. Para começar, questionaram por que 2 mulheres estariam caminhando naquela ponte, onde apenas carros passam, especialmente em meio à chuva. Após alguns minutos, meu avô conseguiu convencê-los a deixá-lo livre antes que decidissem levá-lo à delegacia. Ele se afastou dali com mais dúvidas do que respostas, totalmente confuso e ao mesmo tempo assustado. Sabia que o que presenciou era 100% real, disso não tinha nenhuma dúvida. Mais tarde, ao compartilhar a história com outros caminhoneiros, muitos deles mencionaram que naquela ponte ocorreram inúmeras tragédias. Era conhecida como o Pontilhão, onde as pessoas iam para tirar a própria vida. Não duvidaram nem um pouco de que o que meu avô viu eram algumas daquelas almas que haviam encerrado suas vidas naquele mesmo lugar e que continuavam presas ali, condenadas para sempre. Embora meu avô nunca tenha acreditado em fantasmas ou coisas do tipo, ele diz que não tem escolha a não ser acreditar que foi isso que viu. De outra forma, ele não consegue explicar o que aconteceu. A verdade é que essa história nos provocava muito medo quando ele a contava, pois é algo terrível e muito triste pela pobre menina. Mas, enfim, essas coisas acontecem com mais frequência do que imaginamos nas estradas e lugares desolados, onde muitas coisas sinistras ocorrem durante a noite.